Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Ou a voz de outros deuses? Precisamos discernir a quem nós estamos ouvindo. Tem pessoas que vão longe buscar profecias, ouvir as pessoas e não aproveitam a oportunidade de ouvir a voz de Deus, não é mesmo? Amados, ter uma Bíblia na mão e ficar esperando alguém trazer uma palavra de Deus é como morrer de sede nas margens de um rio, esperando alguém trazer água. Quem tem uma Bíblia em casa, uma Bíblia nas mãos, ficar esperando de alguém para trazer a palavra de Deus, é como morrer de sede às margens de um rio, esperando alguém para trazer água. Até aí com um rio, água abundante, esperar alguém para trazer água para você. A mesma coisa, estar com a Bíblia na mão, esperando alguém trazer a palavra para você, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, mas ela é a palavra de Deus e é a fonte de água viva. Se ligue. Não fique confinados a homens. Não fique esperando respostas de homens. O dia que Jesus morreu ali na cruz, o véu foi aberto, foi rasgado de cima a baixo. Nós temos acesso ao Pai para falar com o Pai a hora que quisermos. Não é mesmo? Como ouvir a voz de Deus? E eu vou trazer aqui uma reflexão, 7 maneiras que Ele fala conosco atualmente. 7, mas são milhares, mas eu vou trazer 7 para abrir sua mente e não ficar atrás de homens, ficar confinados a ter uma pessoa para te dar revelações. Você já tem acesso a Deus desde o momento que Jesus morreu ali na cruz do Calvário. O véu foi rasgado de cima a baixo. Antes eram sacerdotes de ano em ano levar suas orações ao Senhor. Hoje não. Hoje é você e Deus. Jesus é o nosso mediador. Amém? Então vamos entender aqui 7 maneiras que Ele fala conosco. Você, amado, não precisa ser profeta nem ter visões para ouvir a voz de Deus. Deus fala com você todos os dias, de muitas maneiras. Você só precisa aprender a ouvir a voz de Deus, só isso. Entre para o seu lugar secreto, ore a Deus em secreto vai falar com você. Então você só precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Fala, Senhor. Fala que teu servo ouve. É assim que os profetas falavam com Deus. Alguns dos meios que Deus usa para falar com você são, primeiro, Ele fala através da Bíblia. A Bíblia é o manual de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a Bíblia que nos alimenta, é a Bíblia que nos sustenta. A Bíblia também é a fonte de água viva. Então Deus fala conosco através da palavra. Abra um capítulo, um versículo, e peça a Deus para falar com você, que Ele irá falar. A Sagrada Escritura, amado, é a maneira principal como Deus fala com você. A Bíblia é sagrada. Todos os dias você pode encontrar na Bíblia uma palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia tem resposta para tudo, tudo. Se você pegar um livro de Provérbios ali, você vai ver a sabedoria que Deus deu a Salomão, tudo transmitido ali no livro de Provérbios. Tudo que você tiver dúvidas, é só ir na Bíblia e lá você encontrará a resposta para tudo. A Bíblia também é a sua referência para confirmar e entender qualquer outra mensagem de Deus. Somente a Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. A Bíblia é o nosso manual, a nossa enciclopédia, 66 livros ali escritos por homens
inspirado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus para falar conosco, para resolver todos os nossos problemas, todas as nossas questões. A Bíblia é o nosso dicionário, é o nosso manual de instrução, é o nosso alimento. O Salmo 19, por exemplo, na sua segunda parte, fala deste modo precioso com o que Deus escolheu para falar com o seu povo. É através das Escrituras que saberemos discernir a voz de Deus com clareza. Aí você vai saber se é a voz de Deus ou se não é. Eu já ouvi várias vozes. Às vezes ouço várias vozes. Eu sei discernir hoje o que é a voz de Deus e se não é a voz de Deus. A lei do Senhor, amada, ela é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. É através da palavra que nós vamos entendendo mais e mais, nós vamos crescendo espiritualmente, através da Bíblia. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Ilumina a nossa alma. A Bíblia Sagrada ilumina. Ela é lâmpada para os nossos pés. O Salmo 19, versos 7 e 8 diz: a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Deus levantou 40 autores para escrever a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo. E ali eles escreveram 66 livros em épocas diferentes, diferença de 100, 200, 300 anos, com o mesmo sentido, com o mesmo foco, Jesus Cristo. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala sobre isso. Ela é inspirada e ela é útil para a repreensão, para a correção. É na Bíblia que nós encontramos as correções, as repreensões. Os profetas só vinham falar repreensões, só vinham repreender. E aqui na Bíblia, 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala sobre isso. A repreensão e correção. Amado, Deus fala-nos através da natureza. Olha para a natureza. As aves, os animais, os ventos, a chuva, as tempestades. Deus fala conosco através da natureza. Por quê? Porque Ele criou a natureza. Pai, Deus diz que todo ser que respira louva ao Senhor. Tudo que respira, Deus está nele. Pois Deus criou todas as coisas. Os rios, as matas, os animais da terra, dos ares, dos mares. Deus fala-nos através da natureza. A própria criação nos fala acerca da grandeza do seu Criador. Deus criou todas as coisas por meio da natureza exuberante. Temos consciência da excelência, criatividade, bondade e grandeza do nosso Deus, não é mesmo? Olha para a criação. Tudo, os mínimos detalhes. Uma joaninha. Depois vem a águia. Olha os detalhes da joaninha e da águia. Deus nos fala através delas. Fica atento desde os pequenos pormenores de uma flor às enormes dimensões dos astros do universo. Deus pode te ensinar coisas preciosas. Imagine aí. Pormenores de uma flor, o mínimo de uma flor, e para os astros do universo.
Amado, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha só a natureza. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Tudo que existe foi criado por Deus. Toda a natureza. Um dia fala disso, outro dia fala de outra coisa. Uma noite o revela, a outra noite, enfim. Cada amanhecer começa um novo dia com Deus entrando com a provisão em todas as áreas. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Uau! Deus preparou tudo, até uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Salmo 19, 1:6. Mas a frase, todo ser que respira louva ao Senhor, é um convite bíblico, especificamente do Salmo 150, verso 6, para que toda a criação louve a Deus. Este salmo, o último da Bíblia, termina com esta chamada de adoração, incentivando a louvação a Deus através da música, da dança e principalmente pela vida respirada, pelo ar que nós respiramos. Todo ser que respira louvam ao Senhor. Amado, Deus usa pessoas para falar conosco. Pessoas, por mais simples que sejam. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. O que é a oração de um justo? É uma oração que sai do coração e não da boca para fora. Muitas vezes, amado, Deus usa conversas com outros cristãos para te ajudar. A sabedoria vem de Deus. Deus usa pessoas ali para falar conosco. Toda a sabedoria vem de Deus. Por isso é bom ter contato com outras pessoas ligadas a Deus, cristãos, na igreja, e pedir conselho aos mais sábios, viver com pessoas experientes, viver com pessoas otimistas e não pessimistas, viver com pessoas que não falam palavrões, viver com pessoas que não são zombadores. Por isso é bom ter contato com outros que têm o mesmo pensamento seu, que é o pensamento de Deus. Porém, comprove se as palavras das pessoas têm fundamento na Bíblia Sagrada. Veja se aquela pessoa conhece a Bíblia. Não adianta você discutir com a pessoa que não conhece a Bíblia, que tem ideologia própria. Não adianta você conversar com essa pessoa. Discutir com ela, bater de frente, não. É igual a política, não adianta. É igual o time de futebol, não adianta. O cara torce pro Vasco, ele é vascaíno. O cara torce pro Flamengo, é o flamenguista. É um corintiano, não adianta, você não vai mudar. A mesma coisa é a religião, não vai discutir com os religiosos. Apenas apresentar Deus, a palavra de Deus, apresentar Jesus, o que ele fez aqui na terra. Qual foi o propósito dele? Ele veio aqui na terra para fazer seu ministério, para morrer na cruz, para ressuscitar, para ir preparar lugar e voltar. Isso aí ele fez, só falta a volta dele, que irá acontecer. A Bíblia fala que não sabemos quando, nem como, nem Jesus, nem os anjos sabem, somente Deus. Amado, sempre ela é o nosso ponto de referência principal, a Bíblia. A Bíblia é sempre o nosso ponto de referência principal. É vital reconhecer sempre os princípios bíblicos acima das recomendações humanas. Você pode ler milhares de livros,
Mas se você não conhecer a Bíblia, você não conhece o propósito de Deus. Você não conhece os mandamentos de Deus. É a palavra de Deus que vai nos revelar o que Deus quer conosco, os princípios dele, os mandamentos. É vital reconhecer sempre os princípios bíblicos acima das recomendações humanas. O primeiro livro que nós temos que estudar mesmo é a Bíblia, e depois os demais. Existem pessoas que, ao contrário, já leu todos os livros e ainda não leu a Bíblia, não conhece a Bíblia. Amado, Deus pode usar pessoas comprometidas com a palavra de Jesus para falar ao seu coração. Assim como Ele está me usando aqui agora. Eu sou um simples. Sou uma pessoa simples, não tenho formação acadêmica. Mas Deus sempre me usa para falar com alguém. Deus já me usa para dar meu testemunho. E muitas pessoas se converteram através do meu testemunho. Então é assim que Deus faz. Deus pega o homem lá do fundo do poço, do lamaçal, transforma e o usa como instrumento, assim como está me usando aqui para trazer essa palavra. Deus pode usar pessoas comprometidas com a palavra de Jesus para falar ao seu coração. E Deus está falando agora ao seu coração através da minha pessoa. Amados, devemos encorajar uns aos outros. O ir de pregar o evangelho é isso aí. Encorajar uns aos outros. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Toda Judéia, Samaria, até os confins da terra. Devemos encorajar uns aos outros, mostrar a verdade, não com essa religiosidade. Mostrar Jesus, o único que morreu e ressuscitou. O único, não existe outro. Mostrar a Deus, o Criador de todas as coisas. Não existe outro Deus que criou as coisas, somente um. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou, não existe outro. Amado, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instrua e aconselhe-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Quando Deus apareceu em sonho a Salomão, Deus falou: Salomão, peça o que quiseres. Salomão pediu o que? Sabedoria a Deus. E Deus encheu Salomão de sabedoria, e não só de sabedoria, também de riquezas. Aqui é bem claro que a palavra de Cristo habite ricamente com você. Instrua-os e aconselham mutuamente em toda a sabedoria. Assim como Deus deu sabedoria a Salomão, que venha a dar sabedoria também a nós. Louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Louvar com cantos espirituais, não esses cânticos que estão surgindo aí. Milhares e milhares de pessoas ali adorando ídolos com louvores horrorosos. Nosso cântico, amado, tem que ser cânticos espirituais, com gratidão no coração. Conforme Colossenses 3,16. Quarto, Deus fala através da oração. Amada, a oração é um precioso meio de comunicação com Deus. Por meio dela, a conversação acontece numa vida de mão dupla. Isto é, tanto falamos quanto ouvimos Deus falar conosco. O que é ligado na terra será ligado no céu, o que é ligado no céu será ligado na terra. Quando você fala através de oração, Deus dá a resposta. Deus nos responde. Por isso a Bíblia incentiva tanto essa prática para os crentes fiéis, pois nela nos aproximamos de Deus e podemos ouvi-lo melhor. Aqui está falando cristãos fiéis, porque existem os infiéis. Para você ter essa comunicação com Deus, você precisa ser fiel a Ele, assim como Adão e Eva eram fiéis a Ele. E todos os dias, ao entardecer, eles conversavam com Deus. Até que um dia eles pecaram e eles se afastaram de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Então aqui é bem claro. A Bíblia incentiva tanto essas práticas para os crentes fiéis, os cristãos fiéis, pois nela nos aproxima de Deus e podemos ouvi-lo melhor.
Só quem é fiel ao Senhor poderá ter essa comunhão com Deus. E isso Ele quer que aconteça com todos. Amém, amados? Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Imagine aí, Deus está falando conosco. Clama a mim, e responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus tem muitas coisas para nos revelar, para nos mostrar ainda, que nós ainda não conhecemos. Agora, clame a mim, buscar-me-ei, vos acharei quando buscar todo o vosso coração. Amados, a oração é um diálogo. Portanto, aprecie esse momento de comunhão com Deus. É você conversando com Deus, entrando ali no lugar secreto, falando com Deus, e Deus te dando resposta. Não olhe na atitude mecânica ou repetitiva, assim como as pessoas só sabem rezar o Pai Nosso. Ali foi apenas um modelo de oração. Porque a oração é falar com Deus. Cada dia você tem um problema para você falar com Deus. Você não vai ficar falando o mesmo problema. Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Ou o Pai Nosso, ali é um modelo de oração. Jesus foi bem claro. Ensina-nos a orar. Os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar. Foi quando orar, ora assim. Mas depois Jesus falou: entra no seu lugar secreto e fale com Deus. E Ele em secreto te dará a resposta. Não ore numa atitude mecânica ou repetitiva, somente buscando seu interesse, mas converse com Deus sem pressa. E permita-se ouvir que Ele também fala com você, fala com o seu coração. Tem pessoas que só sabem pedir a Deus, né? E só buscam nos momentos difíceis, às vezes até no leito do hospital. Nós temos que falar com Deus assim que nós levantamos, assim que nos acordamos. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor está me concedendo. Continue na minha direção. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Obrigado, Senhor. Agradecimento, gratidão a Deus. E não pedir, tem só sabe pedir. Deus sabe o que você precisa. Como se diz: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Hebreus 3:15. Amados, tem pessoas que a gente vai falar de Deus para ele endurece o coração. Para Deus diz, lá em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, se abrir, entrarei e charei contigo. Deus está batendo a porta do seu coração agora, me usando como instrumento. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. Tem pessoas que endurecem o coração, né? Nós vamos falar de Deus. Ah, não. Infelizmente, essas pessoas ficam para trás. Essas pessoas não vão ter essa comunhão com Deus. Será apenas criatura de Deus. Jamais serão filho de Deus, se não o obedecer. Amado, Deus fala por meio de sinais e milagres. Jesus fez sinais, prodígios, maravilhas. Ele falou que nós faremos coisas maiores se cremos. Em diversas ocasiões na história, Deus agiu de maneira sobrenatural para comunicar sua soberana vontade. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Ele faz coisas sobrenaturais. Já foi mostrado, né? Nós temos ali um exemplo: as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, bem como muitos outros sinais e prodígios que Jesus realizou. São alguns exemplos de Deus se comunicando com pessoas e revelando seu poder e amor. Jesus, se fosse colocar todos os milagres que ele fez aqui na terra, seria infinidade. Não teria como expressar tudo na Bíblia. Ali é apenas um resumo dos sinais, prodígios e maravilhas que ele fez. Mas se fosse relatar todos os milagres que Jesus fez, seria um livro imenso. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados no livro. A Bíblia não registrou todos os milagres de Jesus, não. Mas ele curou coxo, enfermo, ressuscitou, cegos.
Amém? Mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tem a vida em seu nome. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Jesus veio, fez a parte dele, mostrou sinais, prodígios, maravilhas, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai e promete voltar. Agora, quem crê será salvo, quem não crê, infelizmente, será condenado. Amado, mesmo depois dos tempos bíblicos, Deus continuou a se pronunciar na história, na vida de muitos, mediante acontecimentos sobrenaturais. Nós vimos aí, ó, Pedro e João, lá na entrada da Formosa, no templo Formosa, não tenho nada para te dar, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. E eles levantaram e andaram. Paulo e Silas oraram ali na cadeia, e as paredes racharam, as correntes quebraram. Então, os discípulos já fizeram coisas sobrenaturais, sob o comando de Deus. A história do cristianismo e as biografias de muitos discípulos de Jesus nos contam isso mesmo. Amado, Deus é o mesmo que agiu no passado, age hoje e é poderoso para fazer mais no futuro eternamente. Coisas maiores nós ainda iremos ver. Lá em João 21, 25 diz: se cada um deles fosse escrito, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. A Bíblia Sagrada são 66 livros. Agora, se fosse relatar tudo que já aconteceu, seriam milhões e milhões de livros. O amado Deus fala também através de Jesus Cristo. No passado, Deus falou de várias formas, usou mensageiros, usou anjos, até mesmo um jumento para falar com seus servos. Lembra de Balaão? Deus usou um jumento para falar com ele. Profetas, juízes, reis. Mas na plenitude do tempo, ele escolheu o melhor porta-voz para comunicar o seu precioso plano de salvação, Jesus Cristo, seu Filho. Lá no Evangelho de João 1, fala que no princípio era o Verbo era Deus, e Deus se fez carne e encarnou em nós. Aí nasceu Jesus Cristo, 100% homem, 100% Espírito, o mesmo Deus. E ali ele trabalhou no seu ministério, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, curando, ressuscitando, enfim. Há muito tempo que Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesse último dia falou-nos por meio do Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. No princípio, Jesus já estava lá. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse façamos aí está no plural. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando na criação de tudo. Mas, de certa ocasião, 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, presenciaram um acontecimento maravilhoso da transfiguração de Jesus no monte, onde também apareceram Moisés e Elias. Contudo, por mais maravilhados que estivessem com a presença da gloriosa desses personagens tão especiais do passado, eles ouviram a voz majestosa de Deus Pai, vindo de uma nuvem resplandecente, conforme Mateus 17,5 diz: este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam. Eles ficaram maravilhados quando viram ali Moisés e Elias. Agora eles se maravilharam mais quando ouviram a voz de Deus. Este é meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam. O mais importante que qualquer profeta, patriarca, líder ou mesmo qualquer anjo é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso devemos dedicar as nossas vidas e ouvi-lo com atenção. Mas Jesus, ele é a palavra por excelência de Deus. Ele é o Verbo vivo, feito em carne, para nos ensinar as verdades e as grandezas de Deus claramente. O Filho, que é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser.
sustentando todas as coisas pelas suas palavras poderosas, depois de ter feito purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou nas excelentes nomes do que eles. Jesus está sentado à destra do Pai, hoje ele está na mesma altura que o Pai, sentado ali ao lado. Amado, Deus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus constante no interior do cristão. Todos nós, fiéis, temos o Espírito Santo habitado em nós. É Ele quem te ajuda a entender a Bíblia, a aplicar seu ensino, a sua vida diária. Ele é o nosso Consolador. Quando Jesus partiu para o Pai, ele falou: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo é quem nos dá direcionamento a tudo que nós fazemos. Por isso somos aconselhados a não apagar o Espírito Santo da nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,13. Davi, quando pecou, ele foi bem claro: Pai, não retire de mim o teu Espírito Santo. Quando Sansão pecou, o Espírito Santo saiu dele. Sansão rogou ao Espírito Santo: volte, me dá mais uma oportunidade de destruir todos os filisteus. O Espírito Santo também, amado, é o que convence dos erros e pecados, sinaliza acerca de que é correto a fazer, te ajudando a refletir sobre o mundo à sua volta e se lembrar das palavras de Deus. É o Espírito Santo é que ilumina a nossa mente. O Espírito Santo, ele nos ajuda e nos ensina. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que ele disse. João 14:26. Quando Jesus foi para o Pai, ele enviou para nós o Consolador, falou que não nos deixaríamos órfãos. E quem tem o Espírito Santo habitado, ele é ensinado. Ele não se deixa se levar pelo pecado. Ele vai estar sempre vigilante, orando, sem cessar. Portanto, amado, siga o exemplo de Jesus. Encha-se do Espírito e ouça a voz de Deus em sua vida. O versículo bíblico que fala sobre entrar no quarto e fechar a porta para orar a Deus é Mateus 6,6. Vai lá. A oração do Pai Nosso foi um modelo de oração, mas em Mateus 6,6 fala que nós devemos entrar no nosso apoio e falar com Deus, orar e falar com Deus. Esse versículo ensina a buscar a Deus em oração de maneira íntima e pessoal, longe das distrações do mundo e das aparências. Só você e Deus. Entre para seu lugar secreto, fala com Deus e Deus lhe dará a resposta também em secreto. Não é ficar aquelas repetitivas orações do Pai Nosso, não. Deus quer falar com você. Assim como você fala com um amigo, com Deus tem que ser mais ainda. Em Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. Então não vá atrás de vidente, não vá atrás de profecia, você com a Bíblia na mão, você com o Espírito Santo habitado em vós, não vá atrás de homens para trazer revelações, não. Entre para o seu lugar secreto e fale com Deus e Deus dará a resposta. Amém? Portanto, tenha sabedoria. Não fique confinado a homens. Homem é falho. Os videntes, você não sabe de onde vem a resposta, se é de Deus ou se é de outras entidades. Horóscopo, lemão. Para com isso, amado. Pega a sua Bíblia, fala com Deus. Não se deixa se levar. O Espírito Santo, o Espírito da verdade é que nos convence e nos dá sabedoria e discernimento. Busque a Ele. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor. E Deus quer continuar falando com você através desse louvor. Vamos orar? Busque sabedoria ao Senhor, amado. Não fique confinado a homens. Você já viu a ovelha confinada, o animal confinado, o gado, a ovelha, o cavalo? Fica ali preso.
esperando que o tratador venha trazer água e alimento. Deus deixou todo esse mundão livre. Assim como as águias, bater asa como águia e voar. Vê se tem alguém que alimenta uma águia. Deus nos compara com uma águia. A águia, ela se vira nos 80, se vira sozinha. Assim somos nós. É nós e Deus. É você e Deus. Sou eu e Deus. Amém? Fala, Senhor. Fala que teu servo ouve. Vamos ver esse louvor? Eu sei que Deus já falou com você através da palavra, vai falar através do louvor. Vamos orar, não é mesmo? Medite nesse louvor. Aleluia. Aleluia. Fala, Senhor. Fala, Pai. Fala comigo. É isso aí. Fala, Senhor. Fala comigo. Não vá atrás de profetada, não. De médium, de vidente. Não. Fala com o Senhor. Fala, Senhor. Tua doce voz eu quero ouvir. Medite nesse louvor e fale com Deus para o lugar secreto. Se não tiver um lugar secreto, onde você estiver, na fila de ônibus, do INSS, na feira livre, dirigindo, onde você estiver, fala, Senhor. Fala que teu servo ouve. Amém. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, te dou graças, te louvo, te exalto, Senhor, por mais momentos, estar falando contigo. Te agradeço por o Senhor ter falado comigo. Te agradeço por ter dado ouvido às minhas orações. Peço que continue na direção da minha vida, me dando sabedoria, me dando discernimento. Peço que o doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa, Pai, que está ouvindo este louvor, que já ouviu a tua palavra, que venha buscar de ti, da tua palavra, a Bíblia Sagrada, e que venha falar contigo, Pai, entrando para o seu lugar secreto, e o Senhor venha dar resposta a essa pessoa, dar sabedoria, dar discernimento, e que teu doce amado Espírito venha habitar em cada um de nós, nos dando essa sabedoria, esse discernimento, para que possamos te ouvir. Fala, Senhor. Fale com quem está assistindo esse vídeo agora. Eu sei que o Senhor já falou através da palavra, fala agora através deste louvor. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, está fazendo. E creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, exaltado é o teu santo nome. Continue falando comigo, Pai. Continue falando com essa pessoa. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amados? É isso aí, amados. É simples. Falar com Deus é apenas você abrir seu coração e falar com o Senhor. E Ele dará a resposta. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é ligado no céu será ligado na terra. É através da palavra. Todos os profetas disseram isso ao Senhor. Fala, Senhor, fala que teu servo ouve. Fala, Senhor, atento estou a tua. Eles ouviam a voz de Deus. Por que hoje não ouvir? Hoje nós temos acesso. Mais do que eles, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. A morte de Jesus nos deu esse acesso a Deus, de falar com Ele diretamente. Sendo que Jesus é o sumo sacerdote, Ele é o porta-voz nosso. Tudo que você pedir a Deus, peça em nome de Jesus, que Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então não vá atrás de médium, não vá atrás de vidente, de horóscopo. Sai disso. Pega a sua Bíblia, peça a Deus para te dar a palavra, Deus vai te dar. Peça a Deus para usar alguém para falar com você, assim como Ele está me usando aqui agora. Amém? Então é fácil ouvir a voz de Deus, basta buscar. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes
maravilhosa que ainda não conhece. Amém? Portanto, amado, lembre-se, Jesus nos ama, pagou alto preço por nós, está à destra do Pai, enviou o Consolador Espírito Santo para nos dar sabedoria e nos direcionar. Enquanto Satanás, ele nos odeia. Ele não quer que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Portanto, não se deixe enganar por Satanás. Busque ao Senhor o quanto se pode andar, o quanto se pode achar, invocar e o quanto está perto. Amém? E Deus na direção sempre. Fica na paz. Tenha um bom dia.